Era uma noite sombria no sítio Fernandes, envolto pela densa escuridão que se estendia pelas estradas solitárias e pelas árvores altas. A lua mal iluminava o caminho, deixando tudo envolto em sombras sinistras. Nesse cenário assustador, um homem chamado João Paulo vivenciou um encontro terrível que mudaria sua vida para sempre. Mas o que aconteceria a seguir? Por que o lobisomem iria recuar e desaparecer na noite? O que aquela criatura sinistra representava, e por que João Paulo foi o único a testemunhar sua presença? As respostas permanecem envoltas em mistério, lançando sombras de medo e curiosidade sobre a história do lobisomem do sítio Fernandes. Esse relato verídico e assustador, além de enigmático, nos convida a explorar os limites da nossa compreensão, a enfrentar nossos medos mais profundos e a questionar o que consideramos possível. Em um mundo onde o inexplicável espreita nas sombras, João Paulo e sua terrível experiência com o lobisomem nos levam a um universo de suspense e curiosidade, onde os segredos ocultos desafiam a lógica e as histórias se entrelaçam com o sobrenatural. Prepare-se para adentrar nas páginas sombrias dessa história, onde o medo e a curiosidade caminham lado a lado, desafiando nossa compreensão do mundo que habitamos. Abra-se para a possibilidade de que, em meio à escuridão, então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um relato de lobisomem aqui no canal Escuridão Macabra. Aqui quem fala é seu amigo Mário, e o relato de hoje foi enviado pelo João Paulo, natural de Recife, estado de Pernambuco. Mas ele mora atualmente no município de Serra Talhada. Vamos ao relato então. Oi gente, meu nome é João Paulo, e o que vou contar aconteceu comigo em 2013, quando eu tinha 39 anos. Hoje em dia, moro atualmente na cidade de Serra Talhada, mas esse fato aconteceu comigo quando eu estava morando no sítio, com a minha mãe. Na época, o sítio se chamava Rancho Fernandes. Este Fernandes vem do sobrenome do meu avô Antônio, que Deus o tenha. Na época, durante o dia, eu trabalhava na roça, e 3 vezes por semana à noite, eu ia para a igreja, nos dias de culto. Eu saía de casa por volta de 6:30 da noite e voltava para casa, entre 9:30 e 10 horas da noite. Da igreja até a casa da minha mãe, no sítio, ficava aproximadamente 2 quilômetros de distância. Eu sempre vinha e voltava para casa sozinho, e as pessoas sempre me perguntavam se eu não tinha medo de voltar sozinho à noite para o sítio. A estrada é meio estranha, pois tem uma casa aqui, outra uns 50 metros de distância, sempre afastadas, umas das outras, tudo com pouquíssimas iluminações. Eu dizia que eu não tinha medo, porque eu não voltava sozinho. Jesus sempre andava comigo, de dia ou de noite, sempre pedia a proteção dele. Mas em uma noite de quinta-feira, eu estava voltando por aquela estrada de chão, apenas com um pequeno farolete velhinho nas mãos, e quando eu estava, no meio do caminho, apenas, meia hora de chegar em casa, aconteceu algo que nunca mais irei esquecer. Tem uma parte da estrada, onde existe uma ladeira que dá acesso à casa de um primo da minha mãe. Essa casa fica do lado esquerdo da estrada, e na entrada dela, tinha algumas plantas e várias árvores, eram pinheiros finos e altos. Essa parte da estrada era muito escura, devido a um morro, que ficava do lado direito e essas árvores do lado esquerdo. Você andando lá à noite, só dava para ver, se tinha alguém ali parado, quando você já estivesse quase de frente para este local. Alguém poderia se esconder ali, facilmente. Eu tenho o costume de quando eu estou andando sozinho à noite, sempre cantava um louvor, tinha mania também de vir conversando com Deus, quando de repente, ao me aproximar da entrada que dá acesso a essa casa, olhando de canto de olho, eu vi uma sombra enorme. Eu tenho 1,85 de altura, e essa sombra, esse vulto era muito maior do que eu. Devia ter uns 2,5 metros no mínimo. De repente olhei para essa sombra enorme, e disse: já estou voltando para casa, se você não mexer comigo,
eu não vou mexer com você. Continuei andando, e um pouco mais à frente, eu olhei para trás, e aquela sombra enorme, que até hoje eu não sei o que era, estava parada no meio da estrada, como se estivesse preparando para me atacar. E foi aí que eu percebi o real tamanho daquela criatura marrom, dava para ouvir a sua respiração ofegante. Eu fiquei parado ali, paralisado, olhando como se eu estivesse hipnotizado por aquilo, sem saber o que fazer. Foi então que de repente ouvi um barulho de um caminhão se aproximando, os faróis dele, iluminou aquela criatura, e aquilo tinha o formato meio que de um homem, mas não dava para ver os olhos, não dava para ver o rosto, não via nada além de um monte de pelos marrom escuro. Era uma criatura enorme, e quando aquela coisa se virou na direção do caminhão, que vinha no sentido oposto, ela simplesmente saltou por cima da cerca de arame, tão rápido que nunca vi nenhum animal correr daquele jeito, tão veloz. Eu podia ouvir apenas o som daquela criatura correndo por dentro do mato. O rapaz que vinha no caminhão se aproximou de mim e disse: João, que diabo era aquilo, no meio da estrada? Eu olhei para ele e falei: olha, eu não tenho ideia do que era, mas eu acho que aquela coisa entendeu o que eu falei com ela. Eu disse que se ela não mexesse comigo eu não mexeria com ela, e ela ficou parada me observando. O rapaz do caminhão me ofereceu carona até a minha casa. Chegando lá, eu contei para minha mãe o que havia acontecido, e até hoje não sabemos o que era aquela coisa enorme. No outro dia pela manhã, quando passei no mesmo local, onde aquela coisa estava, deu para ver apenas as marcas de seus pés no chão de terra. Pareciam umas pegadas, mas não eram pegadas humanas, era muito grande para ser de um ser humano. E desde então eu nunca mais vi esta criatura, também não ouvi ninguém na região falar sobre isto. Após aquele estranho encontro na estrada escura, minha mente ficou repleta de dúvidas e medo. Aquela criatura, com seus 2,5 metros de altura, era algo completamente fora do comum. O fato de ela ter saltado sobre a cerca de arame com tamanha agilidade me deixou perplexo. O que poderia ser aquilo? Conversei com algumas pessoas da região, mas ninguém parecia ter visto algo semelhante. Era como se aquele encontro misterioso tivesse sido apenas comigo. As semanas se passaram e decidi investigar por conta própria. Comecei a pesquisar sobre lendas locais e criaturas mitológicas que poderiam se encaixar na descrição daquela figura assustadora e tudo levava a ser que era um lobisomem. Aquela informação deixou-me ainda mais apreensivo. Lobisomem? Seria possível que a criatura que eu havia encontrado na estrada fosse realmente um ser sobrenatural? Os relatos da minha avó Mercedes sempre me intrigaram, mas nunca dei muita importância a eles. Agora, porém, tudo parecia se encaixar. Com o coração acelerado, decidi que era hora de descobrir a verdade. Tomei coragem e me dirigi à Mata das Sombras novamente, dessa vez à luz do luar. A floresta ganhava uma atmosfera ainda mais sinistra naquela noite. Cada sombra projetada pelas árvores parecia esconder um segredo obscuro. Avancei cautelosamente, meus passos ecoando pelo ambiente silencioso. A cada passo, minha mente estava repleta de histórias e lendas sobre lobisomens. Diziam que essas criaturas se transformavam nas noites de lua cheia, sedentas por sangue caçando suas presas implacavelmente. Enquanto caminhava, comecei a sentir uma estranha sensação de estar sendo observado. O vento sussurrava entre as folhas e parecia levar consigo um aviso de perigo iminente. Meu coração batia forte no peito, e meu instinto me dizia para voltar atrás, mas eu precisava desvendar o mistério. Adentrei mais profundamente na floresta e, de repente, ouvi um rosnado baixo vindo de algum lugar próximo. Congelei no lugar, meu olhar assustado, buscava algo na escuridão, eu estava em busca de qualquer sinal da criatura. Então, diante de mim, emergiu uma figura sombria. Era um ser enorme, com pelo escuro cobrindo seu corpo, olhos brilhantes e dentes afiados. Um lobisomem. Seu uivo ecoou pela mata, enviando arrepios pela minha espinha.
Estava diante da criatura que havia me observado naquela noite na estrada. O lobisomem avançou em minha direção, suas garras afiadas prontas para me atacar. Sem pensar duas vezes, corri em disparada, desviando dos galhos e raízes enquanto sentia a respiração quente do monstro em meu encalço. O medo impulsionava minhas pernas, e a adrenalina corria em minhas veias. A noite parecia interminável enquanto eu buscava desesperadamente uma saída. Aos poucos, percebi que me aproximava da clareira com as ruínas e o pedestal de pedra bem alto. Era minha última esperança de sobreviver àquela perseguição implacável. Com um salto desesperado, consegui alcançar a clareira e escalar o pedestal. Enquanto o lobisomem grunhia ferozmente ao meu redor. Após enfrentar meu medo e iniciar uma conversa com aquela assustadora criatura, algo inesperado aconteceu. Enquanto eu falava, com a voz trêmula, o lobisomem pareceu reagir de maneira surpreendente. Seus olhos ferozes começaram a se suavizar, e a expressão de voracidade deu lugar a uma expressão de curiosidade e até mesmo de compreensão. Eu continuei falando, tentando transmitir meu respeito e pedindo para que ele me deixasse em paz. O lobisomem, ainda babando e ofegante, recuou lentamente, como se estivesse sendo afetado pela minha presença e pelas minhas palavras. Foi um momento de calmaria e compreensão mútua entre nós. Eu percebi que talvez aquele ser selvagem também fosse capaz de compreender a linguagem humana e responder a ela de alguma forma. Por mais inexplicável que parecesse, uma conexão estranha se estabeleceu naquela noite assustadora. Após alguns minutos, o lobisomem deu as costas e partiu. Desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás apenas o eco de seus passos abafados na mata. Eu fiquei ali, apavorado e aliviado ao mesmo tempo, tentando processar o que acabara de acontecer. Nos dias que se seguiram, contei a história para amigos e familiares, mas ninguém parecia acreditar em mim. Afinal, quem poderia imaginar que eu, João Paulo, tivesse entabulado uma conversa com uma criatura tão aterrorizante? Era compreensível que as pessoas duvidassem, pois a história desafiava a lógica e o senso comum. O tempo passou e a criatura nunca mais foi vista. O lobisomem se tornou uma lenda urbana na região, algo que os mais corajosos mencionavam em conversas sussurradas. Mas para mim, aquela experiência se tornou algo muito mais profundo. Era um segredo guardado dentro de mim, uma prova de que existem mistérios e enigmas além do alcance da nossa compreensão. A partir daquele dia, minha vida mudou. Eu não era mais o mesmo homem, que vivia com medo da escuridão e das histórias assustadoras que ouvia na infância. Aquele encontro com o lobisomem despertou em mim uma sede insaciável por desvendar o desconhecido e compreender o inexplicável. Hoje, sou um pesquisador dedicado ao estudo de fenômenos paranormais e criaturas sobrenaturais. Percorro o Brasil, em busca de respostas, de relatos similares ao meu encontro com o lobisomem e de pessoas que possam compartilhar suas histórias ocultas. A criatura que cruzei naquela noite continua sendo um enigma, mas sigo em frente, impulsionado pela coragem que ganhei naquela experiência única. Talvez um dia eu descubra a verdade por trás do lobisomem e possa compartilhá-la com todos vocês. Enquanto isso, a história do lobisomem do Rancho Fernandes permanece apenas nas mentes curiosas e corajosas o suficiente para acreditar. A verdade é que o inexplicável está ao nosso redor, espreitando nas sombras da noite, esperando ser descoberto por aqueles dispostos a desafiar os limites do conhecimento convencional. Eu me tornei um guardião dos segredos obscuros, um defensor daqueles que tiveram encontros com o desconhecido. Minha jornada continua, e a cada novo relato, a cada nova pista, sinto-me mais próximo de desvendar os mistérios que envolvem a criatura que cruzou meu caminho. Enquanto isso, o Rancho Fernandes permanece tranquilo, banhado pela luz do sol e coberto pela escuridão da noite. Os moradores da região seguem com suas vidas, respeitando os segredos que o mundo oculto guarda. E, quem sabe, um dia o lobisomem volte a caminhar pelos arredores, despertando novamente o medo e a fascinação daqueles que ousam se aventurar em seu território.
A história de João Paulo e do lobisomem do Rancho Fernandes permanece viva, transmitida de geração em geração como um lembrete de que o desconhecido pode se revelar a qualquer momento. E quando isso acontecer, estarei pronto para enfrentar o desafio, buscando respostas, desvendando mistérios e desafiando os limites da nossa compreensão. O lobisomem do Rancho Fernandes desapareceu nas sombras da história, deixando para trás um legado de medo, curiosidade e inquietude. E é assim que a saga continua, alimentada pela busca por respostas, pela compreensão do sobrenatural e pela vontade de desvendar os segredos que se escondem nas profundezas da noite. E assim, encerro essa história, deixando aberta a possibilidade de que um dia, em algum lugar remoto, outra criatura sombria e misteriosa desperte a curiosidade de um aventureiro destemido, trazendo à tona um novo capítulo no livro das lendas e mistérios ocultos. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.